A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos da Convenção Batista. Estamos estudando o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Estaremos fazendo agora, nesta hora, a lição número 8. A oitava lição, ela tem como título o jejum e a disciplina cristã. O texto base dessa lição é Mateus 6, 16 e 18. Estaremos lendo o texto e logo após estaremos orando ao Senhor pelo estudo, que estaremos fazendo. Mateus 6, 16 e 18. Lemos assim na palavra de Deus: Quando jejuares, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que está em oculto te recompensará. Vamos estar orando a Deus, agradecendo a você, meu querido irmão e amigo. Estamos juntos para fazer mais esse estudo da Escola Bíblica Dominical e quero te agradecer por esse momento, estar aí compartilhando juntamente comigo e com os amados irmãos. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa hora em que estaremos fazendo mais um estudo da revista da Palavra e Vida, mas também estudando a Palavra de Deus, os textos bíblicos, ó Deus, que dão fundamentos à nossa fé cristã. E que o Senhor nos instrua, nos capacita, nos ensina sobre o jejum, que nós possamos aprender cada dia mais e fortificar nossa fé naquilo que o Evangelho tem ensinado a cada um de nós. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, mais uma exposição da lição da revista desse primeiro trimestre, na verdade, 2024. O jejum como disciplina cristã. A disciplina, ela tem como primordial trazer ensinamento, corrigir, e ela vem aqui nesse contexto. O objetivo final desse estudo, você será desafiado a vivenciar essa disciplina espiritual em sua vida, aprendendo com o Senhor Jesus. Então, é um ensinamento que o próprio Senhor Jesus nos deu sobre oração e também sobre o jejum. O jejum é um fortalecimento, quando se abstém das coisas materiais, coisas carnais, você se fortalece no espírito, Como afirmou o pastor Luiz Saião, o jejum é a oração do corpo. Então, esse pastor, o pastor Luiz Saião, ele falou sobre esse pensamento: o jejum é a oração do corpo. A prática do jejum reporta aos egípcios. Então, os egípcios, irmão, eles já praticavam jejum. No ano 3000 a.C. já tinha essa prática. Os egípcios já faziam essa prática. Que já tinha a prática para melhorar a saúde. Então, era costumeiro eles fazer essa prática, essa disciplina do jejum para que a sua saúde reforçasse a sua saúde. Deixando de se alimentar durante 3 dias. Nesse período de 3 dias, eles faziam essa prática. Além disso, é sabido que na Grécia Antiga o jejum era prescrição para tratamento de doença. Então, são tratamentos também que
o corpo se abstém, né? Para que possa renovar suas forças. Hoje sabemos que desinflamação, o corpo ele traz muitos benefícios. Então hoje nós já temos esse conhecimento, né? Que o jejum ele nos capacita para que venhamos a ser beneficiados pelo jejum. Mas o jejum bíblico, disciplina espiritual, o que o Senhor Jesus desejava ensinar aos que almejavam conhecer mais a respeito do reino de Deus? Estamos diante do terceiro exemplo de piedade, né? Exibicionista que Jesus representa. Alguns desfiguravam o rosto a fim de mostrar aos homens o que estavam fazendo. Então, o jejum para muitas pessoas era um teatro. Para os religiosos daquela época era uma fantasia. Mas, na verdade, o jejum por Deus como exemplo de Jesus, foi de humildade, né? De humilhação, de entrega a Deus. O jejum direcionado, correto, ele exalta ao Senhor Jesus, né? A fim de mostrar aos homens o que estavam fazendo. Não há uma recriminação sobre o jejum. Então Jesus não estava fazendo recriminação sobre, pois Jesus supõe que seus discípulos vão jejuar quando praticasse essa disciplina. E ensina que deveria ungir a cabeça e lavar o rosto. Isso aí no versículo 17, né, que ele fala assim: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Por quê, irmão? Para não dar parecer, para não trazer glória, né, para si. Mas era uma maneira de você ofertar a Deus através do seu corpo, né? E que Deus fosse glorificado. Não existe um menosprezo a respeito do jejum. Não, pelo contrário, né? As Escrituras nos ensinam que devemos jejuar, devemos buscar a face do Senhor através do jejum. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, às segunda e quinta. João Batista e seus discípulos também jejuavam regularmente, mas os discípulos de Jesus não jejuavam. Alguns foram até perguntar a Jesus por que os discípulos dele não jejuavam. Jesus disse: pode os filhos da bolda jejuar enquanto estão com seu noivo, né? Quando estava com Jesus. Então ele falou: chegará tempo que eles necessitarão. Então, irmãos, a prática do jejum é uma prática referente na Bíblia que devemos praticar. Mas o jejum correto, né? O jejum que vem a glorificar a Deus. Encontramos referência do jejum em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala sobre o jejum. E aqui o autor ele vai relatar alguns textos referentes ao jejum e pessoas que jejuaram, pessoas como Moisés. Moisés jejuou 40 dias antes de pegar a lei, né? Então, quando Moisés subiu ao monte Horebe para levar a Constituição, que é a lei de Israel, né? É a base da Constituição do país de Israel, é a lei do Senhor, né? E ele foi lá, vamos ler, peço aos queridos irmãos que abram suas Bíblias e vamos ler capítulo 24, o capítulo 24 e o versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Aliás, para que recebesse a lei que Deus iria dar ali para o povo, né?
Lá no versículo desse mesmo capítulo, diz assim: depois disse a Moisés, Senhor, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e os 72 anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas ele não se chegue, nem o povo suba com ele. Então só Moisés presenciou, né, esse acontecimento extraordinário, que a glória do Senhor apareceu ali, né? Era como fogo consumidor no cume do monte, e aos olhos dos filhos de Israel. Moisés entrou no meio da nuvem. Olha só, né? Então, irmãos, nós vemos que Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Com certeza Moisés esteve ali com o Senhor, e o Senhor relatou e deu essas leis maravilhosas que hoje praticamente regem o mundo todo, né? De uma forma ou outra. O povo de Israel. Também o povo de Israel teve esse acesso também, né? Em Levítico, no livro de Levítico, vamos aqui, Levítico 16, 31. Vamos lá aqui. 16, 31. E um sábado de descanso para vós, e afligirei a vossa alma. Isto é o estatuto perpétuo. Então, no sábado, o povo de Israel não podia fazer nada, né? E também era um jejum ao Senhor, né? Era consagrado ao Senhor. Em Atos, nós vamos ver em Atos 27, versículo 9, lá já no Novo Testamento, né? Livro de Atos. Atos 27. Vamos folhear aqui, né, irmãos? 27, versículo 9. E passado muito tempo, e tendo já perigosa navegação, pois também o jejum já tinha passado, e Paulo demonstrava. Os irmãos sabem que esse jejum aqui foi um jejum do naufrágio do navio, que ele estava indo para a Itália, né? E houve ali uma grande tempestade, né? Na verdade, e houve um vendaval que jogou praticamente o navio sobre algumas pedras, né? E foi necessário que ele jejuasse para que não perecesse, né? Passado muito tempo, já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, e Paulo já demonstrava, né? Para desconfiar na providência do Senhor. Elias, irmãos, também, o profeta Elias, ele jejuou 40 dias. Em 1 Reis, livro de 1 Reis, Samuel, 1 Reis, no capítulo 19 também vai nos falar sobre Elias, o jejum. Versículo 8. Né? Elias levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com força daquela comida. Os irmãos lembram que Elias, anterior a esse versículo aqui, né, no contexto, Jezabel, a esposa de Acabe, ameaçou ele porque morreu os profetas de Baal, né? E ela jurou que mataria. Então ele fugiu da presença dela e se escondeu na caverna, ali no deserto, mas o Senhor fez com que Elias levantasse. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, né? Então, o jejum serve também para fortalecimento espiritual. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele fez um jejum, irmãos, de 7 dias, né?
Vamos ver aqui. Segundo Samuel. Segundo livro de Samuel. Samuel 12. 12, 16 e 18. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou. Davi entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. Esse aqui é um fato também, irmãos, que por causa do adultério de Davi com Betseba e a mulher de Urias, e a criança que estava para vir ao mundo, Deus não permitiu que essa criança viesse, na verdade, vivesse, né? E ele jejuou, mas a criança veio a falecer. E depois desse período, ele tinha jejuado 7 dias por causa desse filho dele, mas a criança morreu e ele se recompôs do jejum, né? Deus tratando aqui com Davi. A cidade, uma nação, na verdade, irmão, uma nação toda jejuou. É interessante, irmãos, que até os animais aqui jejuou, né? Na cidade, lá no livro de Jonas, vamos ver o livro de Jonas, né? Do profeta Jonas. Interessante isso aqui. Até os animais jejuaram. Não foi permitido que eles se alimentassem. Profeta Jonas. Vamos ver aqui. Jonas, Abacuque, Sofonias, Zacarias. Passei e não vi, né? Por isso que eu gosto de manusear a Bíblia. Vamos ver aqui. Tô meio perdido aqui, irmão. Tá aqui. Obadias, Joel, Amós, Jonas, depois de Obadias, né? Um livrinho pequeno, né? Obadias, e um capítulo só, né? Obadias e Jonas, o livro de Jonas. Jonas 3:5, capítulo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestidos de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do trono, e tirou de si suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se de cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nem homem, nem animais, está no versículo 7, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água. Até os animais foram obedientes a Deus aqui, e realmente Deus deu um livramento a essa cidade, né? Na verdade, um país, né? Nínive representava um país aqui, e Deus livrou Nínive de uma grande catástrofe. Até os animais, no livro de Jonas. Jonas foi o profeta mensageiro que levou essa mensagem ao povo de Nínive. E por causa dessa mensagem, o povo se arrependeu. Até os animais foram obedientes. Isso aqui é uma prova, irmão, que quando as pessoas são obedientes, Deus resolve os problemas. Muitas pessoas vão perguntar assim: por que Deus não soluciona esses problemas, né? No mundo tem muitos problemas. Mas os irmãos podem ter certeza do que se queixa o homem. O homem se queixa dos seus próprios pecados.
Se o homem desde o princípio ouvisse a voz do seu Criador, muitos problemas, com certeza, todos eles seriam resolvidos. Posso dizer isso, com certeza, né? E em Daniel também. Daniel foi uma prova de, não só de oração, mas de jejum. E o jejum foi um fortalecimento aqui para a sua fé. Esse Daniel, um homem valoroso diante de Deus, o profeta Daniel, né? A Bíblia fala sobre Daniel, né? É um dos homens que Deus trata com muito zelo. Daniel, acho que são 3 homens que a Bíblia fala. Ainda se tivesse aqueles 3 homens, referência a esses homens, né? Por causa do pecado, Deus não, porque são homens de referência realmente. Daniel foi para a Babilônia, né? Muito novinho, mas Deus foi com ele, né? Ele escolheu ficar do lado de Deus. Em Daniel 10, Daniel 10, né? Daniel 10, de 1 a 13, vamos ler, né? E no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra de Daniel, cujo o nome Beltesazar. A palavra verdadeira trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então Daniel teve essa visão de uma guerra, né? Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas. Manjar desejava não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem bebida. 3 semanas, quer dizer, 3 semanas, 7 vezes 3, 21. 21 dias, irmão, que Daniel fez esse jejum, né? Manjar desejava não comi, nem carne, entrada no vento, até que cumpriram 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Equidel, ou rio Tigre, né? Eu levantei meus olhos, eu olhei e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos e com ouro fino, Eufaz. Esse aqui é referente a um sacerdote, né? E o seu corpo era como turquesa, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e seus pés, seus braços, seus pés como a cor de bronze caçalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão, e os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo. Fiquei, pois eu só vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Até o quê? 13. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvi a voz das suas palavras, e eu caí, o meu rosto em terra profundamente adormeci. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. Falando ele contigo, esta palavra estava tremendo, né? Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então, irmão, Daniel estava numa guerra espiritual, 21 dias orando ao Senhor e jejuando, né? Não só orando, mas jejuando. E foi um jejum, foi uma batalha espiritual para entender o que estava acontecendo. Muitas das vezes precisamos nos humilhar, né? Ver que ele disse aqui, o teu coração compreender e o humilhar-te. Então Daniel estava humilhando debaixo da potente mão de Deus. Muitas das vezes, para recebermos algo do Senhor, né, não fazemos barganha com Deus, mas para recebermos algo do Senhor, precisamos nos humilhar. E Deus vai entender a nossa humilhação perante a face dele, né? No livro de Esther, Esther também,
foi uma rainha, né? Uma personalidade muito, muito importante, né? Que o jejum de Esther. O jejum de Esther foi por livramento do seu povo, né? Basicamente, da nação de Israel. Vou mostrar aqui Esther, né? A rainha Esther, e os seus irmãos não sabem, o nome da rainha Esther não é Esther, né? É Hadassa. Era um nome, a Esther é um nome persa, né? E Hadassa é um nome de origem dela lá de Israel, né? Hebreu, judia, né? Na verdade, né? E os irmãos veem que o Senhor tirou deu um grande livramento a Esther e o povo de Mardoqueu, né? Pela fidelidade que ela se colocou. Deus deu um lugar de destaque à rainha Esther, mas ela lutou também pelo livramento do seu povo, né? Porque Amã tinha armado, na verdade, para Mardoqueu e o povo judeu. Ele era inimigo do povo judeu, né? Esther, 3 dias de jejum. Esther, capítulo 4, 15, versículo 15, 4, 15, 16, né? Então diz assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Aqui, irmão, quando ela diz perecendo e pereço, é porque sem autorização do rei, ninguém poderia entrar na presença do rei. Mas ela pediu ao povo que jejuasse para que ela pudesse ir até o rei, seu esposo, né? E Deus concedeu que ela chegasse lá e intercedesse pelo seu esposo, né? Por isso que ela pede, né, que todos jejuem. Então foi dado um livramento a uma nação. Serve de exemplo para nós, né, irmãos? Jejuarmos pela nossa nação, pela nossa cidade, pelo nosso estado. Enfim, devemos pôr em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Jesus, o exemplo maior, né, irmão? Sendo Deus, sendo filho de Deus, ele jejuou 40 dias também. Tem duas passagens que replica, né, ou que mostra sobre isso aí. Mateus 4:2. Mateus 4:2 diz assim: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, pois teve fome. E também em Lucas 4:2 também, no Evangelho de Lucas 4:2 também, 4:2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma e terminado eles teve fome. Então, o próprio Jesus também orou pelo mundo todo, na verdade, né? Jesus tem orado por cada um de nós. O apóstolo Paulo, irmão, outro exemplo também, já foi falado aqui, ele orou 3 dias, né? 3 dias em Atos 9, Atos 9, livro de Atos 9, diz assim: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Isso aqui quando ele estava caminhando para Damasco, tinha pego carta lá nas autoridades, né, judaicas, e ele veio a Damasco para perseguir o povo cristão. Lá no caminho, ele teve um encontro com o próprio Jesus,
e ficou cego por um período, né? E ele foi dito para ele fazer esse jejum e assim ele se recuperou, né? Na verdade, ele se humilhou diante de Deus, né? E segunda Coríntios, a carta de 2 aos Coríntios, também vai falar sobre um jejum, né? Que Paulo praticou. 2 Coríntios 11:27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, jejum muitas vezes, e frio e nudez. Aqui o apóstolo Paulo está relatando sobre o seu apostolado, né? E falando quantas vezes, né, nós passamos por dificuldade. E ele está relatando aqui a sua jornada espiritual. A igreja primitiva também, irmãos, em Atos 13, também a igreja no início, lá nos primórdios, né, começou a orar e jejuar. Atos 13. E aqui é quando Paulo, Barnabé e Saulo são enviados para a igreja em Antioquia, aonde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristão, né? Então, essa igreja aqui, a igreja de Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Lúcio. Muitas profetas, muitas pessoas, né, do meio estavam ali. E que foram criados com Herodes, o tetrarca Saulo, o tetrarca, né? Esse Manaém foram criados lá com Herodes, né? O tetrarca. E Saulo, servindo ele ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando, orando, pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, irmãos, nós vemos que a obra do Senhor é feita com jejum e oração, né? Agora nós vamos falar do primeiro tópico. Isso aqui só foi uma introdução e falando sobre alguns irmãos em Cristo, né, que usaram essa prática de jejum para se humilhar, mas também na obediência do Senhor. Definição de jejum. Jejum se refere à prática de se abster de comida e bebida como um exercício religioso, né? Essa abstinência pode ser total, cobrindo um único dia ou estendendo por um período mais longo, ou seja, por costume ou opção alimentar. Então, o jejum ele pode ser uma opção, ou pode ser uma prática, né? Pode ser de um dia, pode ser de 2. Não tem prazo para acabar, nem começar, na verdade, né? Basta a pessoa se propor fazer o jejum. Embora originalmente implicasse uma completa privação de alimentos, o jejum pode ser interpretado de maneira flexível, permitindo abstenção parcial em diferentes durações. Nas escrituras, o jejum era frequentemente associado à renúncia e à autodisciplina, expressando a ideia de jejuar. Então, o jejum ele tem uma conotação, né, na verdade, na escritura, de autodisciplina, de renúncia, renunciar às coisas do mundo, do pecado, e também uma autodisciplina para que nós possamos ter controle, na verdade, Deus trabalhar em nós e humilhar-se diante de Deus. É uma forma de você se humilhar diante de Deus, né? Porque você se coloca na disposição de Deus, conforme o registro em Salmos 35:13. Vamos ler aqui, Salmo 35:13. Salmo 35:13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco e eu me humilhava a minha alma com o jejum, e minha oração voltava para o meu rosto.
Então, Davi, o salmista Davi, né? Ele fala aqui que quando ele orava, né? Quando ele estava enfermo, ele orava e o Senhor, assim, enxugava as suas lágrimas, né? Era uma humilhação diante de Deus que ele estava fazendo através da oração e do jejum. E Isaías 58, Isaías, né? Profeta Isaías, um dos maiores profetas também, né? 58, 3, 5. Aí ele faz aqui uma pergunta, né? Dizendo: por que jejuamos nós, tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e querei o vosso trabalho. Eis que para contendas, debates e jejuas para dardes empunhalado impiamente. Aqui Deus cobrando, né, ao povo o jejum que ele estava fazendo, um jejum que não estava edificando o povo de Deus, na verdade, né? E ele fala aqui em Isaías: se o seu sentimento não for correto, será uma prática vazia, hipócrita, sem propósito. É o que o autor aqui, em Isaías 58, Deus cobrando ao povo, né? É esse que no dia em que jejua, achais o vosso próprio contentamento e requerei todo o vosso trabalho. Esse que para contendas, de debates, jejuas, para dar-se punhalada impiamente, não julgueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige sua alma, que crine a cabeça como um junco, debaixo de si, pano de saco, grosseira e cinza? Chamarias tu isso de jejum e de aprazível Senhor? Então, na verdade, ele fala aqui que ele quer justiça, né? Porventura não é esse jejum que escolhi, que salta a ligadura da impiedade, e desfaça as ataduras do jugo, e deixa livres quebrantados, que despedaces todo o jugo, né? Então, tudo que prende. Então, ele aqui fala sobre o sentimento não for correto, será uma prática vazia. Se o jejum não for correto, uma prática, né? Será uma prática vazia, hipócrita e sem propósito. Alguns desejam aplausos dos homens e outros tão somente bênçãos de Deus. Que Deus abençoe o povo, todo mundo sabe, né? Mas muitas pessoas usam essas coisas para que adquira de Deus bênçãos. E na verdade o jejum é um meio de humilhação, de entrega, né? De fortalecimento do espírito, né? De abster das coisas materiais, das coisas carnais, que muitas vezes prende o homem a essas coisas. Então o jejum é abster-se dessas coisas que prende o homem ao pecado. Segundo objetivo, segundo tópico aqui é o objetivo de Jesus. Então primeiro nós falamos sobre a definição do jejum e o objetivo de Jesus. Como evidenciado anteriormente, Jesus parte para o pressuposto de que seus discípulos praticavam o jejum e o instrui sobre os porquê e o modo de fazê-lo, seja por arrependimento. Então, uma prática do jejum tem que ser pelo arrependimento. Lembra que o povo lá de Nínive, eles fizeram um jejum pela prática do arrependimento, se arrependendo. Pela prática da oração, devemos praticar a oração, de autodisciplina ou amor solidário. Existem sólidas fundamentações bíblicas para o jejum na vida cristã. Então o jejum é a base, existe base para o jejum, né? Não é uma coisa do passado, mas é uma coisa que sempre vai estar na vida do cristão. Independente das motivações individuais, Jesus reconhece que o jejum desempenha um papel significativo na vida do cristão. Então, quando Jesus ele fala referência para nós lavarmos o rosto, né, não dá a entender, é para que
não desperte em nós o sentimento de estar fazendo uma coisa gloriosa para nós, mas sim, você tem que ser humilde diante de Deus, né? Saber que toda glória pertence a Deus. E Jesus reconhece que o jejum, ele tem um desempenho significativo na vida cristã. Ele ajuda a comunhão, né, com Deus. O objetivo do jejum não é consistir em autopromoção, viu? Não é auto se promover, mas em disciplinar-se. O jejum ele torna uma disciplina, uma correção, para que a pessoa venha se arrepender. Não visa a construção de uma reputação, mas expressa humildade diante de Deus. O jejum traz uma humildade, né? Quando se deixa Deus trabalhar na sua vida. E os cuidados pelos necessitados. Esses propósitos foram atingidos, experimentaremos recompensa significativa. Então, o autor está trazendo, se esses foram objetivos corretos do jejum, vai ter bons resultados. O Senhor destaca que orar é buscar a Deus, dar é servir aos outros. Jejuar é uma prática de disciplina pessoal. Então, devemos jejuar constantemente, buscar a face de Deus em oração e jejum. Há um fato que os discípulos foram até Jesus para que eles perguntaram por que esses demônios não são expulsos. Jesus disse que alguns demônios, né, seriam só expulsos pela oração e o jejum, pela prática, pela humildade do jejum. No entanto, a hipocrisia pode comprometer a integridade dessas práticas. Hipocrisia quer dizer uma farsa, né? Transformando em oportunidade de exibição pessoal. Uma farsa se expondo, trazendo, né, os seus holofotes para si. Mas não é isso que Deus quer. Não devemos ser meros espectadores de nossas próprias representações, como observou Bonhoeffer, né? Então temos que ter cuidado com essas... Qual a motivação do jejum, né, na sua vida cristã? Mas Jesus não tirou a importância do jejum. Ele disse que nós devemos fazer com um objetivo concreto e não trazer holofotes para nós mesmos, né? Terceiro ponto, o caminho apontado por Jesus. Em Isaías 58, 6 e 7 diz: porventura neste jejum que escolhi, que solta as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados, que despedace todo o jugo? Porventura também reparta o teu pão com o faminto e recolha em casa os pobres desterrados, e vendo nu e cubras, e não te esconda daquele que é a tua carne. Então, o ponto-chave aqui é que você obedeça, né? Faça o amor ao próximo, ajude o próximo, né? Como diz aqui, que vê a necessidade do faminto, do pão. Esse é um verdadeiro jejum que Deus espera. O jejum era praticado em datas especiais do calendário judaico, como no dia da expiação. Levítico 23, número 23, vinte e sete. Mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Trareis santa convocação e afligirei as vossa alma, e oferecei oferta queimada ao Senhor. Então, quando as pessoas iam ofertar ao Senhor, né? É o dia da expiação dos pecados, ali se apresentar diante de Deus. E era também praticado esse jejum. Era convocado quando havia escassez de chuvas, né?
E algumas pessoas tinham essa prática por autodisciplina moral e religiosa, como sinal de profundo arrependimento e quebrantamento diante do Senhor. Qual foi o problema que Jesus está resistindo? O que inicialmente representava autodisciplina acabou por se deteriorar, transformando em uma oportunidade para uma ostentação pomposa de falsa retidão. Então as pessoas não tinham aquela motivação correta sobre o jejum. Estava querendo dizer que era mais santo do que as pessoas, né? Esses tipos de coisa assim que não tem nada a ver com arrependimento. O que ia simbolizar humildade passou a ser indicativo de autossuficiência moral, né? Fica evidente que o empreendimento especial demanda de orações específicas e que inclui o jejum. Se a disciplina por si só já é uma questão complexa, a autodisciplina é ainda mais desafiadora, conforme 2 Timóteo, né? 2 Timóteo. Então as pessoas estavam se tornando autoconfiantes, né, por causa dessas práticas, achando que eu não precisava de Deus, né? Vamos ver aqui, Timóteo. Segundo Timóteo 2,5. Diz assim: e se alguém também milita, não é coroado, não militar legitimamente, né? Então o que o apóstolo, o Timóteo está falando? Que a legitimidade da milícia, né, tem que ter legitimidade na luta, né? 2 Coríntios 9, 24 e 7. 2 Coríntios 9, 24 e 27. Irmão, eu acho que esse versículo aqui não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, 27, 24 e 27, é isso mesmo. Ó, não sabeis vós que corre no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correr de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, tendo abstém, e que faz alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, porque pregando aos outros, eu mesmo venho de alguma maneira ficar reprovado. Então, devemos sempre lembrar que temos que fazer a obra com dignidade, né? Com convicção. Uma vez que a batalha do cristão contra si mesmo, a autodisciplina imperativa e o jejum como uma renúncia voluntária de alimento, perdão, constitui uma maneira de fortalecer o nosso autocontrole. Cássio ressalta que a verdadeira beleza da justiça não deve ser manchada pela fraude, né? Então, na verdade, o que Cristo está ensinando que devemos ter maneiras corretas, ser verdadeiros nas coisas que nós fazemos, né? E, com certeza, Deus vai olhar para a sua prática sabendo que você está realmente se arrependendo dessas práticas, né? Conclusão, Mateus 6, 16, 18. Aprendeu muitas coisas importantes que Jesus ensinou a respeito de jejum. Dá para interpretar um papel, tem que ser de verdade, né? Não dá para interpretar um papel, tem que ser de verdade. O cristão tem que ser verdadeiro, né? Não tem como você. Não podemos esquecer que Deus vê tudo.
né? Hoje as pessoas botam a câmera ao redor, né? Mas Deus está vendo tudo, né? Tudo são patentes. O jejum é uma disciplina espiritual, uma negação do eu. Ele precisa honrar e glorificar a Deus. Então, o verdadeiro jejum glorifica a pessoa de Deus, por ser uma oferta a Ele. Esta é a beleza da vida cristã, a comunhão íntima e sincera com o Pai. Isso nos ajudará a discernir a sua voz e termos objetivos claros, transparentes na vida cristã, né? Então, aqui, irmãos, já chegando ao final desse estudo, sabemos que a prática de jejum glorifica a Deus, sabemos discernir através da prática a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, e temos objetivos claros e transparentes na vida cristã. Quer dizer, uma vida verdadeira na presença de Deus. Vamos orar. Estamos agradecendo a todos que ficaram até o final conosco. Que Deus possa estar abençoando você, sua família e nos ajudando também em oração para que o Espírito Santo nos sempre esteja conduzindo a trazer as palavras, né? O estudo que é feito semanalmente aqui nesse canal. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, somos gratos a Ti, ó Deus, neste novo dia, Senhor. Agora, ó Deus, que nós colocamos todos os ouvintes desse vídeo, os irmãos que participam conosco, os inscritos desse canal, ó Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente e a todos que hão de, Senhor, de se inscrever no canal ainda, ó Deus, do vídeo, Senhor, que eles possam crescer no conhecimento, na virtude, e aquilo que não conseguir transmitir, o Teu Espírito Santo possa falar melhor ao coração. Pai, que nós possamos sempre buscar a leitura das Santas Escrituras, que são elas que de Ti testificam, ó Pai, são elas que nos ensinam, Senhor, mais de Ti, que possamos dedicar momentos de oração, de jejum, de agradecimento, para que possamos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, ó Deus, na Tua presença. Abençoa a todos, abençoa aqueles irmãos que têm colocado seus comentários, ó Deus, abençoe as irmãs, os irmãos, que eles sejam grandemente, ó Deus, abençoados, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, ó Deus, que possamos crescer no conhecimento, na virtude do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Amados irmãos, nós estamos orando sem cessar, orando pelo nosso Brasil, orando pela família, orando pela proclamação do Evangelho, pelo avanço missionário, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando pelos líderes, orando por todos. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos tido vigília de oração na nossa sala virtual de oração. E muita gente tem participado. Próximo ano, nós teremos uma vigília de 366 dias, ininterrupta. Vamos começar no dia 31 de dezembro, meia-noite, e vamos até 31 de dezembro de 2024, meia-noite. Nós precisamos de 1.464 igrejas para orar durante 8.784 horas. Cada igreja assumindo um bloco desta vigília ininterrupta de oração durante um ano. O site para inscrição já está disponível. Faça o cadastro da sua igreja nesta grande vigília. Os batistas brasileiros orando um ano sem cessar. 2024, ano da grande muralha de oração. Ano de oração. Conto com você, conto com a sua igreja.